Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel Prestes e eu ajudo as pessoas a pintarem peças de gesso e MDF bonitas, bem acabadas e sem grandes investimentos. Boa noite. Boa noite. As minhas assistentes, Letícia e Loli. Hoje foi um dia corrido, a semana está sendo bem puxadinha, porque nós estamos com muito trabalho, muitas coisas para finalizar. Eu estou me esforçando muito, a Loli também, a Leti também. Então, em equipe as coisas funcionam muito melhor. A nossa aula de hoje foi ótima, as nossas alunas produziram peças lindas e ainda bem que nós já estávamos preparadas de manhã, né? Uhum. Na verdade, desde ontem já a gente tá preparada. Porque essa correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue ficar pensando exatamente o que a gente vai pintar, né? Então, e a gente gosta, assim, de ser uma técnica bem estudada, pra gente ver qual a melhor forma de ensinar, como que se faz, quais são os materiais, tudo isso a gente sempre... Até um porquê daquela técnica, né? Tem que ter um... Porque sempre quando a gente fala sem grandes investimentos, quer dizer que a gente pesquisou muito, estudou muito, usando materiais às vezes mais acessíveis e que causam o mesmo resultado de qualquer outro material. Então, tudo que é possível a gente faz com as nossas tintas e com baixo custo e não deixando a desejar para nenhum trabalho, né? Um resultado Não, excelente. porque a gente não aceita o resultado menos do que maravilhoso. Menos que 100%. Menos que 100%. Então... Eu vou dar uma boa noite pro pessoal que tá chegando, então. Ana Tereza, boa noite. A Janice, boa noite. Ione, eu vi que tá aí também. Então, Posso baixar? Todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos fazer uma peça que a gente juntou duas técnicas que a gente fazia, 3. Porque às vezes a gente fala e não explica exatamente da onde que veio. Então eu vou mostrar a primeira parte. Nós vamos fazer uma placa, porque nós mostramos geralmente aqui nas lives as placas que a gente faz com pinos, que já vem com os veios e que é bem fácil, é super rápido. A gente faz aqueles tingimentos, usa os envelhecedores e é super rápido e fácil. Mas e se eu não tiver uma placa de pinos e eu tiver só uma placa de MDF? E eu quero um amadeirado. E eu quero um amadeirado e eu quero fazer uma demolição. Então, a gente tem uma solução também. Então, nós vamos mostrar aqui primeiro Não esquece de dizer que a gente tá no YouTube. É verdade. Agora nós estamos também transmitindo no Instagram, no Face e no YouTube. Simultaneamente. Então, se a imagem não tá muito boa e você quiser trocar também, pode ser. Dá pra testar onde que Dá tá pra melhor. testar onde tá Aham. melhor. Tô com as unhas pintadas de vermelho. Ai, que lindo, tá toda combinando. Ó, então, hoje nós vamos fazer os veios da madeira com o carimbão de madeira e com o Betume Colors da Acrylex. Se você não tiver o Betume Colors da Acrylex, dá para ser feito também misturando um pouquinho de tinta marrom escura com preto, com um pouquinho de verniz acrílico, que dá mais ou menos esse efeito dessa transparência que esses produtos têm, como o Betume Colors, por exemplo. Mas como a gente tem ele aqui pronto, Quase não tem. Eu ia dizer, ficou na capa da gaita ali. Tem o suficiente? tem. Eu sempre não tenho muita medida, né? Assim, eu tenho. eu sempre O bom do coloco muito Betume material. Colors, que nem quando a gente trabalha em casa, que ele não tem cheiro, né? Que nem as É a tintas base de água, então é bem tranquilo facilita, pra não usar. precisa usar um diluente, um solvente pra limpar o pincel, nem nada, né? Ontem à noite eu tava passando o primer na minha reforma número 24 da semana. E eu usei aquele primer da lata. Automotivo, que é mais acho que é aquele, muito né? forte e muito ruim de passar também, não gostei muito. Ele tem uma textura um pouco diferente. A imagem ficou ruim aqui. Será que é da internet?
É mais com... Pois é. Então, como o pessoal que já nos acompanha sabe que a gente tá Nós estamos numa trabalhando, fase de né? transição, Isso, trabalhando para entregar uma imagem melhor, uma resolução melhor, então às vezes a gente ainda tá meio bagunçadinho. Lau Jimenez, bem-vinda da Argentina. Olá! Benvenida. Então, nós vamos... Ofuscada, parece a imagem. Deixa eu entrar ali pra Mas Nós eu devo vamos fazer uma diluição um pouquinho do produto. E agora, nós vamos passar na nossa peça. Se quer que fique um pouco mais escuro, deixa a tinta um pouquinho mais concentrada. E se quer um pouquinho mais suave, é só fazer um pouquinho com mais de diluição. Isso vai do gosto, né, Raquel? Dá pra usar um betume mais claro, dá pra aquabetume, como é que é o nome desse aqui? Betume Colors. Eles têm várias tonalidades, né? Aqui, como a gente sempre fala, é uma sugestão de cor. E mesmo dentro dessa cor que nós estamos usando, se botar um pouquinho mais diluído com água, ele fica mais suave. Mas como hoje eu não tô para coisas muito delicadas, eu quero uma coisa que fique bem marcado, bem com cara mesmo de rústico, de antigo. Então eu vou usar ele assim, mais concentrado. Quer um paninho pra te limpar depois? Muito obrigada. Então, agora eu vou usar esse carimbo texturizador que faz o nozinho da madeira. Então, esse aqui é muito bom de usar, mas depende da maneira que você passa. Então, eu geralmente uso as voltinhas viradas pra mim, encosta aqui no comecinho e vai fazendo movimentos suaves. Quando a gente faz o movimento que fica o nozinho da madeira. Então, para não ficar todas no mesmo lugar. Magalhães, boa noite. A gente vai cuidando onde quer fazer o nó. Raquel, só deixa eu responder a Janice, que ela tá perguntando a cor do fundo. É uma cor da paleta aqui da loja. A gente chama da cor chocolate. Esse marrom é bem bonito. A gente usa bastante também, né? Não tanto quanto o RAL, mas usa bastante. Tá, então eu posso fazer assim, todos com o nozinho. Se eu não gostar, eu posso refazer. E se eu quiser, por exemplo, fazer uma parte sem os nozinhos, só com a textura, para não ficar toda muito parecida, acho que só puxa aqui. Então, tem várias formas de fazer, basta ir testando para ver qual que você gosta mais. Se fosse feito com a tinta, enquanto ela ainda tá úmida, dá pra fazer a mesma coisa, né? Sim. E pra treinar, eu vou dar aqui pra Leti secar, enquanto isso eu vou mostrando aqui pra vocês. Quando a gente vai treinar, a gente pode treinar na nossa, como é que é o nome? Lajota, mas como é que chamam? Ladrilho. Ladrilho, pra quem não é daqui. Nós chamamos essa pedrinha aqui de lajota e já nos disseram que chamam de ladrilho. Então, ó, coloca. Quando vai fazer essa voltinha, é suave. Então, não é uma volta completa, porque daí ele fica mais marcado. Eu gosto de fazer ele mais espichadinho, que fica mais delicado. E é um movimento contínuo, né? Porque Contínuo. mostra o que acontece se para no meio do movimento. Porque às vezes, quando eu digo puxa, faz a voltinha, a pessoa para e faz assim. Daí ele fica marcadinho. Essa é uma outra opção de cor que fica bonito também, um fundo claro. A Vânia Neuma até tá perguntando, vai mexendo o carimbo pra cima e pra baixo? Sim, mas não até o fim, é uma... Ó, vem vindo retinho e daí dá uma leve viradinha e volta. Tu consegue fazer pro outro lado, que daí dá pra ver o carimbo? Vira, pode... Acho que assim ela vai conseguir ver melhor. Ó. Ali foi com ele mais retinho, né? Quando tu mexe. Pera aí. Ó, encosta a pontinha.
É só um balancinho assim que ela faz com o carimbo. Por isso que é bom a gente treinar antes até na pedra mesmo, no É bom papel, porque pra daí pegar o movimento, né? É Que bem... no começo não sai, né, Raquel? Não sai. Por mais fácil que pareça te olhando, no início dá uma certa insegurança e aí acho que dá umas travadinhas. Mas então... Deu pra ver, né, Oi, Vânia? Valerinha. Boa Oi, noite. Valéria. Ah, dá uma... Acho que às vezes fica brilhoso, mas... Ah, às vezes é tu porque betume. ele é- Tá, peraí. Tu só me dá uma lajota limpa, please. Não, mas acho que já deu. E eu vou te dar esse pincel sujo. Hoje eu tô toda lambuzada. Isso hoje. limpa com água, né? Limpa é a base de água. É. Esse pincel normal, né? Eu vou dar o carimbo, acho que procura sempre Cadê o papel toalha? já Eu limpar. escondi aqui, ó. Então tá, a técnica básica é essa. Então hoje nós vamos ensinar, na verdade, mais de uma técnica, né? Porque a gente pode usar separadas e combinando com outras coisas. Então a primeira parte foi essa, que é a texturização, o carimbo da madeira. E dependendo do trabalho que a pessoa for fazer, esse já é um fundo suficiente. Exatamente. Faria um queimadinho na borda, aquela sombrinha com o pincel Dá pra fazer um deitadinho. ramo de flores, de folhas, pintar o que quiser, colar papéis, dá pra ter 1000 opções só se for aqui. Olha que bacana, a Magalhães tá falando pra nós que no YouTube é show. Ah, obrigada pelo retorno. E a Vânia tá perguntando onde eu encontro esse carimbo. Onde? Hoje a gente conversou sobre isso. Esse da Toque Cri, é Toque Cri, Da né? Toque Cria eles não estão mais fazendo. Algumas Mas tem lojas na outras internet a marcas, gente até acha uns perdidos, mas já tem outras marcas que tem, inclusive em lojas de material de construção, já tem uns bem grandes. É. Então, E outra coisa, por exemplo, nós fizemos o chocolate com essa cor, mas se eu quiser, eu posso fazer essa cor com o carimbo nesse tom. Então, tudo a gente pode ir trocando as cores e vendo o que fica mais adequado ao trabalho que a gente quer executar no momento. dependendo do que for fazer em cima, faz um tom mais claro. Um tom mais faz- claro. Ah, eu quero Eu já uma vi madeirinha... Spice com palha, fica lindo também. Eu quero uma madeirinha bem suave, delicada. Eu quero uma coisa mais rústica. Ficou no branco ali também. Sim, Ficou lindo. aham. No branco dá pra fazer o fundo palha com cinza, fica bonito também. Fica. O cinza Então fica tem lindo 1000 junto. opções de cores. É só você escolher qual que vai combinar mais com o seu trabalho. Tá, então pra fazer o carimbão a gente pode usar Betume Colors, tinta PVA, tinta acrílica, aí vai do gosto. Do gosto. Beleza, então. Então, como era no início? A gente via os trabalhos e a gente não identificava exatamente como era feito. Porque quando a gente começou o nosso trabalho com artesanato, a gente não tinha acesso, né? A gente demorou para conhecer o carimbo. E a gente via, às vezes, alguns trabalhos quando a gente ia viajar, fazer cursos, Dá o carimbo da Lilith. que a gente ficava olhando e pensava, meu Deus, como que é feito? Botei de molho, mas tem mais um Ela lá. pediu pra ver. Porque Daquele a gente coisa. tinha que ir no mínimo até Porto Alegre pra fazer um curso. Então não era que nem hoje que tem acesso. Hoje a gente tem acesso a milhões de informações pela internet, cursos. Esse carimbo, inclusive, ele vem com um a cabinho. Vânia pediu isso pra ver Só esse que aqui, ó. eu gosto de tirar porque eu prefiro esse aqui tá segurar manchadinho, dá ele pra mais ver. perto da mão. Ele é um triângulozinho, né? E a gente põe ali no... Eu tiro... Deu pra ver ali no Face? Baixa mais um pouquinho. Aí. Tá de madeirinha esse nosso. E esses que tem pra vender, que eu vi na loja de tinta, de material de construção, assim, ele parece mais emborrachado. Eu nunca testei, ele é um pouco mais estreito, mas eu vi que o pessoal faz a mesma técnica. Mas um dos produtos, um dos materiais que eu indico, super indico, é ter um carimbo desse. Vale a pena, esse vale a pena. Boa noite, Eliane. Olá. Então agora, como a gente queria uma placa mais rústica, a gente Tá aparecendo queria... aí. Agora a gente sim. queria fazer uma técnica parecendo assim, que tivesse um descascado, que tivessem tintas sobrepostas, que tivesse sobrando... Como uma demolição, É. né? Então a gente usa massa corrida, PVA, a nossa que a gente usa aqui, coloca um pouquinho no carimbo, No espátula. na espátula, desculpa. É um Ai, movimento eu adorava praticamente com o peso da espátula, não coloca força, né? É. Oi, Valéria, ela veio pro lado de cá. Como assim, Valéria? Raquel, Boa a gente noite, pode... Liege.
a gente pode usar massa, no caso essa que a gente usa é massa corrida PVA, mas pode ser massa acrílica, né? Pode. Não precisa comprar essa pra fazer, né? Então, Essa Rúbia é a mais Pires, comum, né? boa Essa é bem noite. comum. Até a gente tava conversando, né? Que nem você falou quando a gente aprendeu a fazer, que não dava muito certo, e às vezes a gente via e ficava testando até conseguir um resultado, às vezes, aproximado do que a gente tinha visto. E a gente conversou sobre uma massa que tu não se adaptou, né? Sim. Tem aquela massa. Como é que é o nome? Massa de modelagem. Pasta de modelagem. Pasta de modelagem. Isto. E Também dá pra usar aí. também daria. Mas eu não gosto pessoalmente de usar, porque eu acho que ela fica assim. Às vezes a gente quer dar uma lixadinha em cima, em algum detalhe, e ela fica, parece meio Emborrachada, uma textura assim, né? emborrachada. Então, tipo, por gosto, tu prefere fazer com essa massa corrida, né? É. Geralmente eu uso essa massa, eu me adapto bem com ela, mas vai da pessoa. Tem pessoas que usam e que gostam, né? Então, E até dependendo da técnica que for fazer, pode fazer sem o carimbão, fazer direto Sim. com a massa, né? Não cobre toda. não, a gente vai deixar aparecendo um pouco do fundo. Eu tenho a moldura do meu tigre, que é assim. A minha também, mas não tem o carimbão embaixo. É só a É massa. só a massa. Uhum. E já fica um resultado E diferente. depois a gente pinta por cima. né? Isso, Eu fiz Só a essa massa. do meu galo também, aquele, né? Alguém pediu até o galo. Do cabideiro. Até a gente comentou hoje sobre Não o... precisa fazer em tudo, porque é irregular, é como se fosse uma madeira que a gente achou ali jogada. sobre as peças que a gente já trabalhou com essa técnica, né? Que a gente deu exemplo, fazer uma moldura diferente, pode fazer só demolição, pode fazer com carimbo, fazer uma moldura mais larga, Bem que imita uma madeira, né? Esse tipo de técnica fica lindo para molduras. E tem que ser aplicado numa peça mais plana, né? A gente falou no caso de madeira, de MDF, justamente por causa da massa, né? Sim. Dá para fazer em casinhas também, só que daí tem que cuidar para conseguir fazer o movimento, né? Sim. Por isso que seria bom se for fazer numa casinha que seja sem o telhado e depois coloque, Colar né? o telhado, aham. Então agora vamos secar. E vocês podem ir perguntando se vocês tiverem alguma dúvida. Outra vantagem que eu acho na massa corrida é que ela seca mais rápido, né? Parece. Eu a pasta eu nunca usei, então eu não sei. Hã? Eu nunca usei pasta, eu não sei. Eu sempre usei essa massa também. E nesse caso, não precisa deixar secar de um dia pro outro, né? Não. Porque tá fininho, pode secar com o secador, não vai rachar nada. Eu troquei os comentários ali. Tu vai dar uma lixadinha? Sim, bem melhor. Uma pinta? Não precisa, ficou bonito, né? Eu também achei que tá bonita. Não ficou grosso. Se ficar alguma partezinha, Ali só. É, que eu não é onde vou eu tava mexer olhando ali. também. eu não vou passar ali porque tá um pouco úmida por dentro, né? Boa noite, Geisa. Boa noite, bem-vindas. Olá! Demora um pouquinho. Infelizmente. Mas vale a pena. É, agora a finalização que vocês vão ver como vai ficar bonito. Quer trocar? Quer outra pedra? Vou aproveitar. Cada uma certo lado. Tá mesmo malzinho? Ah, tá. Como passou? E a caixa de flores tá aí? Não, não lá também. Eu queria dar oi pra Helena. Pra ficar. Pode ser temprano. Deu certo? Vou ter que aguardar um pouquinho, porque aqui ainda tá úmido. Então A não Ruda ainda adianta. falou com o secador ligado, difícil de escutar. Só um minuto.
tá geladinho. É, somos mais gordinhos. Pode colar. Essa é uma dica, eu digo isso, é uma dica que dá pra dar. Esperar desligar o... É a história dos gatos, que não é bom. Ainda tá? Desculpa o tempo com o secador. Mas é que... Ainda tá um pouco úmida. Em algumas partes. A gente vai tentar fazer bem de leve. Tu sente ela um pouquinho geladinha. Um pouquinho né? geladinha. É, eu ia dizer que essa é uma dica Só bacana mais pra um gente pouquinho aprender, aqui. né? Só pra gente não estragar nossa placa. Dá pra sair aqui? As unhas faz. Que deu. Muito chato esse barulho. É, mas se não tá bem sequinho, a gente estraga, né? O bom é se a gente uma pronta, mas é que daí não tem. Mas é como, que né? A daí gente que nós fica queríamos com muita mostrar coisa. ela passando, né? Sim, sim, daí agora tira, porque ali vai seca, É. né? Um monte de gente já falou isso, só que a gente vai ficar um Nem deu acumulado de tempo, coisa é. também. Não, né? e daí a gente até pensou em fazer isso, né? Então tá. Então agora a gente já usou a nossa massa. Se você não gostou de alguma parte, só lixar e tirar, passa um paninho úmido. Se achou que ficou demais, não tem problema. E agora eu vou fazer uma pátina por cima disso, bem de leve, com o Spice, que é esse tomzinho aqui de bege. Um café com leite. Em cima da massa só, ou de tudo. Pode, se quiser fazer, dar uma... Que ali é justamente uma tinta gasta, digamos assim, né? uma tinta... Puída. Essa madeira é bem antigona. Aham. Tá jogada lá no galpão. As minhas. Oi, Anésia. Presta tinta nele, que aqui tá muito... Tá pastosinha a tampa. Aqui também. Elas estão tomando café, por isso que é. Não. Não tô tomando café. E comendo pastel e doce. Não, tô nada. Isso é tudo intriga. Rapaz. A gente nem faz lanche aqui. Eu tô tentando me comportar. Então, vai passando de leve e vai tonalizando da cor que quiser. Como nós falamos, nós estava conversando antes, geralmente nas madeiras de demolição a gente encontra azul turquesa, tons de vermelho. Um tom azul esverdeado. sempre, né? Quase sempre, aham. As casas deviam ser Às tudo vezes um azul mais esverdeado. E esses azuis e verdes, todos ficam bonitos com o bege e com o marrom. Então, não tem erro, é só escolher o tom dependendo do que você quer fazer. Tá meditando. Se a gente fizesse a massinha em outra placa, a gente não ia conseguir mostrar o efeito pequena de fato que a gente Sim. queria, né? Que a gente queria mostrar como de fato que fica. Pode até mostrar uma plaquinha como é que ela aplica máximo, não é a mesma coisa, né? Eu sou suspeita, eu Então, amo esses trabalhos imitando madeira. Então, o fundo, com a textura da madeira, vai ser só um detalhe, né? Uhum. Eu não vou forçar muito, porque eu tô com medo que esteja um pouco úmido ainda. Então, eu vou dar mais desculpa. uma secada. Você ia ajudar? Viu? Ela não tá tomando café, bateu na xícara. Tem uma xícara do leite. Ah, desse jeito as duas! Tá bom. Tudo bem. Nem era café batido. Ah, é por isso? Nem é com açúcar. Eu vou ajudar e as pessoas ficam me caluniando. Eu vou trocar de pincel, porque esse aqui depois eu vou usar de novo. Só pra colocar alguns tons, alguns pedacinhos do Azul turquesa, né? azul turquesa. Aqui, ó. Parece lá, né? Uhum. Bem suave. Vai do gosto, né? Nunca vai ficar igual um trabalho, nem meu e da Leite, nem meu e da Loli, nem de vocês com ninguém. Não, esse tipo de placa, acho que se você fizer outra, já não vai ficar. Não. Ah, essa coisa. Não adianta, né?
Vamos fazer de conta que a parte de baixo da nossa madeira que era mais azulada. Que às vezes a gente pega uma madeira velha, a gente vê a sobreposição da tinta, né? E é essa a ideia. Uns quantos tons de azul, de verde. Aham. E tu vai lixando e vai saindo Vai sendo a as cor, camadas, né? Eu me lembro de um móvel que a minha avó tinha que ela trocava de cor. Já tinha os de cores. Porque ela só pintava por cima, E pintava não tinha com todo tinta o trabalho esmalte, que a gente né? tem, E né? era de uma tinta lixo, esmalte, adubo. não. Ia só pintando por cima. E chegava a ficar grosso às vezes, né? Pega as janelas mais antigas, é grosso de tinta. Chega a ser fofo. Ó, se quiser pode dar mais umas. Opa. Vai ficar divina essa peça. Ela se empolga, né? Ela vai gostando. Daqui a pouco tá azul. E as pessoas com a língua comprida continuam observando. Vamos secar um pouquinho. Dá pra fazer placas pra colocar os vasinhos com flores. Tem que ser com meio vasinho grande, né? Que bonito, né? As flores azuis. Pensei nele. Os arabescos no canto. Dá pra tapar Tudo se transforma. Porque essa peça original a gente faz os porta-tablet Notebook. notebook. Que daí aqui tem os buraquinhos onde a gente coloca o botão com a almofada embaixo. Mas se a gente cobrir aqui com arabesco, dá pra gente fazer uma placa normal. Ou dá até pra usar pra Os amarrar um botões. cordão. Empresta um pouquinho de preto. Dá pra fazer uma amarradinha de cordão. Dá também. Daqueles do rolo grande, eu esqueci o nome daquele trem ali. Sisal. Esse aí. Então agora eu só vou usar o preto pra dar uma finalizada. Delicadamente. O pincel tava já com um pouquinho de outra cor. Mas já estava meio durinho, meio sequinho, então é só... Que pra essas situações tu usa o pincel bem seco sempre, né? Sim. Então, um pincelzinho de lado. Tá aparecendo bem? Um pouquinho mais aqui pra tá. cá só. Aí. Aí, aham. Que tava bem na pontinha, daí não tava aparecendo. Sempre esse pincel, nunca assim, sempre a posição bem deitadinho, inclinadinho. Que é que nem a gente fala, às vezes, brincando, que a gente vai limpar o pincel na peça, né? Que não é pra ir de ponta, né? E é sempre melhor ir fazendo aos poucos e aumentando a quantidade de tinta e da cor que a gente tá colocando, do que já colocar muito e já ficar muito... Quando tu usa ele de pé de ladinho assim, ele faz esse efeito como se fosse um trinco, né? É, um veinho de lado e pra sombra. Como Essa faz aqui a gente diferença. tem que botar ali aqueles cadeados com as chaves. Aham. Eu Vi tenho daquele que tu mostrou. Sabia que eu tenho mais um monte em casa? Tem mais? Foi tu que cadeado? guardou, Leti? Não, tá aqui. Não foi dessa vez, não foi tu que guardou. Não, você deve ter vindo lá. Veio. Eu não achei ainda, mas eu sei que tem. Tem uma carrada de caixa. Acho que sábado nós podíamos ir lá, né? Ah, era uma boa, né? Já que Pena ela que a não minha vai casa estar. estará fechada. Está trancada. Tem chave da loja ainda, Leti? Tenho. Pá, Eu te entreguei esses dias, eu acho. não me lembro. Acho que eu Ah, entreguei. pra- Leti. Não, acho que eu tenho. Não Agora me que eu lembro. tenho. Não lembro se eu te entreguei ou se eu fiquei. Ó, de repente, se tu queres fazer uma... Ó, Ai, ficou bonito. deixar o branco menos aparente... Muito lindo, meninas. Parabéns. Oi, dona Neuza. Neuzinha de Oi, Neuza, milagres. Acontece. Inês Bernarda, bem-vinda. Ela tá do Uruguai. Muito Vânia, bem-vinda. aqui a gente usa as tintas aqui do ateliê, são tintas PVA, tá? Mas pode usar tinta acrílica sem problema nenhum. Ó, como a gente estava conversando antes, tudo depende do efeito que se quer.
Se quer que fique um pouquinho mais apagado, dá pra passar um pretinho discretamente aqui no nosso branco, mas sempre deixar um pouquinho do branco. Discretamente, passando preto em cima do branco. Pra vocês verem como tudo é possível. Ficou bem discreto. Ó, se você for com a mão bem leve e pouca tinta, E ele marca bem Dá aquele pra movimentinho dosar. que fica da espátula, né? Daí parece bem o Agora puidinho da parece, madeira. né? Aham. Ficou mais bonito com o preto, Raquel. gostou? Dá pra ficar horas nisso, né? Clara? Dá. Daqui a pouco até um vermelho ela bota. É, se quisesse, poderia também. Um Burt ia ficar bonito. Ó. Magenta. Uhum. Magenta ia ficar lindo também, Raquel. Vamos fazer uma com magenta. Então, pessoal, é bem simples, bem fácil. Você pode adaptar a sua maneira, dependendo do trabalho, né? Olha os materiais que tem em casa. Os materiais que tem em casa, que se torna uma peça super chique, super desejada, que é uma técnica que está em alta, que todo mundo gosta. Serve tanto para mulheres como para homens, né? Pode ser usado como placas decorativas de salão de Dá festas. pra fazer um tampo de mesa, né? Largar um vidro Dá, em cima. dá, do vidro, perfeitamente. Então- A Inês está perguntando da onde que a gente está transmitindo. Diretamente de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. No Brasil. Então, aqui a gente estava falando dos materiais, né? Uma lata de massa vem o que? Acho que 900 gramas, 1 quilo. 1 quilo. Quilo. Tipo, a gente usou um pedacinho aqui, É. rende muito, dá Sei pra lá, fazer 10 inúmeros gramas, eu acho que foi trabalhos. usado. É super pouquinho, rende muito e a gente vai usar em muitas outras coisas ainda. Sim, por isso que eu digo, quer dizer, por isso que a gente sempre fala de ter o material e saber usar, né? Que nem a gente estava conversando hoje de manhã sobre a questão do conhecimento. É. Tu Como vai conhecendo, tu vai como faz testando. diferença a gente saber o que vai acontecer com cada material. Por isso que eu gosto de usar sempre o mesmo material, que a gente usa a mesma tinta há anos. Então a gente vai desenvolvendo uma forma de usar, a gente já sabe quanto de diluição. Uhum. Então escolhe uma marca preferida, claro que pode às vezes trocar, usar outras coisas, mas sempre procura conhecer o material que você usa, tanto de tintas como de pincéis também. Oi, Sim, Sônia. E como a gente fala, se tu olhar uma peça pronta assim, tu vai achar que tem milhões de técnicas dificílimas de fazer. E nenhuma é difícil, todas Exato. são simples. E é que nem tu fáceis. falou, dá pra fazer sem o carimbão, Sim. dá pra fazer o carimbo mais claro, aparente, embaixo, menos, é, né? Tudo dá pra ir alternando. A Janice perguntou se é massa acrílica. Massa PVA. Mas pode ser massa acrílica, pode ser é, pasta de pode modelagem, conforme a pessoa quiser, né? Cada um usa que se adapta melhor. Eu me adapto mais com a massa corrida PVA, nesse caso. Que a gente tá mais acostumado a trabalhar, né? que eu acho que... A Lau Jimenez falou que ficou linda a peça. Gostaram? Onde é que ela está aqui? Peraí, Eu perdi. quero saber que vocês coloquem aí o que vocês estão achando do nosso novo horário, se estão gostando. A Ione disse que na próxima aula vai trazer a janela. Sim, vai ficar lindo numa A janela. foto que ficou fica lindo o maravilhoso. efeito. Tirei foto numa janela hoje, ontem. Que eu vi numa vitrine, bem bonita. Eu Numa tenho- bet, Dineide, vai ficar gravado sim. Por enquanto. por enquanto. É. Por uns dias. Obrigada, Vânia. Ela tá dizendo que a gente é muito atenciosa. Sempre que possível a gente responde. Caso vocês perguntem alguma coisa fora da live, a gente demora um pouquinho para responder porque a gente não viu. Porque a gente procura responder bem bem rápido. difícil. É. A Janice tá perguntando: pode usar massa para passar na parede de casa? É essa mesmo, É a própria. a própria. Eu não tenho a lata aqui agora Em para casa é mostrar. só chamar no WhatsApp, né? Que daí é mais fácil da gente ver. É. A Ione disse que tá gostando do horário. A Cris Barcelos tá dizendo que vai assistir depois. Oi, Oi, Cris. Então, assim, aqui no ateliê tudo funciona como ondas no mar. Então, agora a gente tá com uma enxurrada de restaurações. Literalmente. Então, eu vou pedir pra Nós podemos mostrar a bonequinha. A bonequinha. Eu sempre pego elas de surpresa. Normal. Eu já tô tão acostumada que às vezes eu já sei até o que ela vai querer fazer. Ela nem se assusta mais. Perdeu a graça. É. Não. Viu que eu já levantei, já peguei um preto, já tava sabendo. Hã? Tem que botar o papel. Olha, essa aqui é uma cliente nossa, muito querida, que sempre nos prestigia, trazendo pra gente fazer os trabalhos para ela. E eu estava devendo esse trabalho para ela já fazia muito tempo, muito tempo. Muito tempo mesmo. E ela nunca ficou zangadinha comigo, porque ela chegava aqui para buscar e não estava pronto, porque eu não conseguia fazer, não dava tempo. Daí agora Querida, esse ela planete- sempre diz, não,
E ela acaba comprando outras coisas, né? Vendo outras coisas. Eu acho que isso é uma tática. Daí esse Leite agora é prioridade. Eu vou terminar as coisas da nossa cliente. E olhem que gracinha. Eu acho que vai valer a pena a espera. Eu acho que vai valer a pena a espera. Essa peça, o que era dela de criança, será? É uma peça importante que ela ganhou de uma pessoa muito especial. Então ela tava meio quebradinha nos pezinhos. Que material que ele é, Raquel? Assim, que a gente Resina, não pode... eu acho, né? Não A tenho Janice certeza. perguntou do sapatinho. Qual sapatinho? Ah, aquele é? É. Qual sapatinho? O que Ah, da aquele outra é live, cerâmica. É. Ó, esse Achei aqui é que uma era peça esse. antiga de gesso. Mas Presta olha que que eu vou botar aqui. delicadinha. Acho que dá pra ver bem os detalhes dos olhinhos, do ursinho. Do cabelinho. Olha. Quer que eu bote ali, Leite? Aqui tá bom? Eram umas cores vibrantes, né? Bem Lindo, ó, o cabelinho, os fiozinhos de cabelo. Passei na frente da câmera do Instagram, mas é pra poder mostrar pra todo mundo. Isso aí. Então, e daí quando a gente começa a fazer um tipo de trabalho, começa a brotar outras coisas iguais, né? Então eu tenho mais 2 quadros de santos pra restaurar, mais um santo, Antônio. Santo, aquele Que tem é. pessoas aqui no nosso entorno querendo tirar o bebê dele, Pronto! que estava se informando sobre como é que é aquela história que a gente tira o bebezinho Não é a do gente, santo. se tem pessoas que fazem. Pessoas que fazem. Que tiram o bebezinho do santinho e até conseguir dar a graça, né? Vamos ver se Pelo funciona. amor de Deus. A Vânia perguntou, comentou que achou que ia ter que lixar a placa. Se quiser, dá pra dar Se uma quiser, pode, lixadinha. mas é que eu Quer gosto mostrar que... aquele teu santo? Ah, nem mostra ainda. Espera um pouco de pensar. Eu gosto que fica aquele corruidinho assim, né? E às vezes quando a gente passa a lixa, ele pode sair um pouco. É, porque daí vai ficar aquele aspecto um pouquinho mais liso. Só se ficar alguma pontinha muito aparecida, que daí pode quebrar, né? Ah, sim, sim. Daí dá uma lixadinha. Mas se ele fica bem chapadinho, fixo ali, não tem problema. E é como a gente falou, vai do gosto. E também a gente deixa ela secar bem e depois a gente passa o verniz. Ó, ela não ficou com Vai passar um verniz fosco. verniz fosco, acrílico, de pincel. Se quiser passar, pode usar também o verniz spray da Acrylex fosco, que a gente gosta também. Sim, fica bonito também. A gente tem trocado um pouco de verniz, porque está meio caro, né, o verniz spray. Bem caro. A gente acha que aumentou muito, nós usávamos só o spray, porque é mais rápido, mais fácil. Mas daí agora a gente deu um tempo e a gente acabou se acostumando e gostando também do verniz com verniz acrílico fosco de pincel, da Acrylex, que nós usamos. Não, tá por aí. Embaixo. Então, meninas, querem dizer mais alguma coisa? Tá embaixo, mano. Esse aqui que a gente usou, quer mostrar? Tu quer pegar o sapatinho dali pra me mostrar pra Janice de novo? Tá ali atrás da minha bolsa. Ó, Janice, deixa eu te mostrar. Aí depois ela tem que dar o retorno de frete pra ela. Eu dei. Acho que ela não viu então, porque ela perguntou. É, então, ó. Esse que a gente fez na live de terça-feira. Já tô com... Agora me arrependi de vender meu sapatinho. Não, porque eu tinha um monte, eu vendi eles e eu fiquei só com 3. Ainda quebrei sim. Não tem mais? Tem Não lá tem? na minha casa. É pra Cleusa. Ah, é pra Cleusa. Tá vendido Ela tá- também, então ficou sem nenhum. Então eu fiquei sem nenhum, mas eu ia deixar mais em alguma caixa. Um vai aparecer então. A Leite vendeu pra Cleusa. É. Cleuzinha, tá escutando? Certo, pessoal? Então, muito Ela obrigada bem pela abriu, ela presença. falou, hein? Fiquem de olho aqui nessa galera, porque a partir de amanhã eu estarei de férias só alguns dias. Mas vai valer muito a pena, porque eu vou estar com minhas amigas queridas do coração, de Vai vir adolescência. renovada, cheia de ideias. Vou vir Meu 20 Deus, anos surtada. mais jovem. E eu vou estar de olho nelas, que elas não pensem que vão ficar aqui de pernas para o ar. Então eu quero saber de gravação de story, eu quero saber o que está acontecendo. E me ajudem, as meninas que são minhas alunas que moram aqui. Podem dar uma passadinha na loja, eu vou ficar até terça. Pronto, a pessoa sai de férias, mas não sai, né? Não Tu sai. tá de férias, Raquel. Mas eu vou estar de Nós olho. não estamos de férias, é você vocês. está de férias. Eu estou, mas eu estou ligada ao mesmo tempo. Eu vou né? vir aqui na loja só pra gravar história. No sol. Eu e a Leite. De biquíni no sol. Uhum. Alguém me ajude. Tá bom, meninas? Então, muito obrigada.
Até semana que vem. Terça-feira. Boa Terça-feira noite. estaremos aqui. Às Elas 19 que vão horas. pensar na live, vão fazer projeto. Misericórdia. Tudo. My God. Eu estou de férias. Ativem as notificações para estarem por Mandem os dentro. coraçõezinhos. Compartilhem com as suas amigas e conhecidas Nossa, Pra- hoje já compartilhou. para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Que a gente Isso aí. faz com todo amor e carinho para vocês. A Bárbara dando risada de nós. Viu só, Bárbara, o que a gente passa? É, eu não posso dar muito. Por isso que eu não tiro muitas férias assim estendidas. Não pode. Tirou umas 10 férias já e nós estamos recém em fevereiro. Mas as minhas férias é de 3 dias, 4 dias, uma semana. Tá Pior bom. é certas pessoas que tiram de 2 semanas. Ah, é né? verdade, verdade. Ah, eu preciso de férias. Eu também quero. Gostou da ideia, né? Então, até Até terça-feira. terça, meninas, eu vou contando lá na minha viagem, eu vou botando nos stories pra vocês acompanharem, que eu vou pra um lugar lindo. E qualquer dúvida, eu e a Leite igual vamos estar aqui. Se precisar tirar alguma acho. dúvida, nós Vai estamos aparecer aí. a Raquel nos stories cavalgando. Com o chapéu da Leite. Pintando O chapéu ali, da Leite. ali. Eu vou recarregar minhas energias onde mora a minha família. Tu imagina a pessoa tá com energia baixa e já tá assim. Tu imagina como é que ela vai voltar. É, eu ando muito abatidinha. Ai, mas eu imagino. Então quando eu voltar, se prepare. Então, tá bem. Tá Isso, bom? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, Até tchau. terça. Tchau, tchau.